nós já temos essa armadura. Nós já, se é Cristo e o que Ele conquistou na cruz, isso aqui já é nosso, desde a conversão. O que você tem que fazer é tomar posse, é você se apropriar disso. Vivemos em tempos de batalhas espirituais intensas, onde a luta contra as forças do mal é uma realidade constante para todo cristão. O apóstolo Paulo, em sua carta aos Efésios, nos exorta a vestir a armadura de Deus para que possamos resistir nos dias maus e permanecer firmes contra as ciladas do diabo. Mas o que significa, na prática, vestir a armadura de Deus? Como podemos aplicar essa poderosa metáfora espiritual em nossas vidas diárias? No vídeo de hoje, vamos explorar o tema essencial de como vestir a armadura de Deus. Este ensinamento é crucial para todos os crentes que desejam fortalecer sua fé e se proteger contra os ataques espirituais. A armadura de Deus, descrita em Efésios 6. Para nos guiar nessa jornada de compreensão e aplicação, vamos ouvir um trecho de uma pregação do pastor Augustus Nicodemos, com sua sabedoria e profundo conhecimento das Escrituras. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo importante. Agora vamos mergulhar no estudo sobre como vestir a armadura de Deus e nos fortalecer com os ensinamentos preciosos de Augustus Nicodemos. O que é que significa essa armadura, então, e o que é que significa tomar essa armadura? Se você lê os comentaristas e lê as notas de rodapé da sua Bíblia, você vai perceber que tem duas interpretações aqui sobre a armadura de Deus. Algumas pessoas vão dizer que essa armadura são as qualidades éticas que você tem que abraçar e que impede que o diabo vença você. Por exemplo, no verso 14, Paulo diz: estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade. Ou seja, se você sempre falar a verdade, o diabo não vai ter de que lhe acusar. O diabo não vai mexer com você, porque ele é o pai da mentira. Se você é uma pessoa que sempre diz a verdade, então você não vai dar brecha para o diabo. Ou então, como está no verso 14, vestindo-vos da couraça da justiça. A justiça aqui é tratar a todos com equidade, dar a cada um o que é direito, ser justo com as pessoas. Então, se você for uma pessoa justa, então você estará protegido contra Satanás. Mas o problema é que Paulo já tinha dito, a outra linha de interpretação, ela diz que essas qualidades que estão descritas aqui não são virtudes nossas, mas é o que Cristo conquistou na cruz para nós, a ponto de que alguns intérpretes dizem que o que ele está fazendo aqui, a armadura, é o próprio Cristo. Então, quando Paulo manda que a gente tome a armadura de Deus, ele está dizendo: se revista de Cristo, porque somente assim você vai poder resistir a Satanás. No verso 10, se você voltar para o início da sessão, nós encontramos o que seria a chave para a melhor interpretação, que eu entendo é a segunda. Ele diz: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Ele iniciou essa sessão dizendo que nós devíamos nos fortalecer no poder de Cristo. E aí no verso 11 ele diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus. Ora, o que você tem aqui é um paralelo. Revestir-se de toda a armadura de Deus é você se fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Logo, a armadura de Deus é Cristo e tudo aquilo que Ele conquistou para nós, o poder que vem dEle. Por isso, quando a gente disser aqui, você tem que se vestir da verdade, não pense na verdade em oposição à mentira, mas é a verdade que é Jesus, a verdade de Deus, a verdade maior de todas. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Só essa verdade é que vai poder lhe dar força para enfrentar Satanás. Então, nós vamos analisar as peças da armadura dessa perspectiva, de que a armadura é o próprio Senhor Jesus e as bênçãos e virtudes e graças que Ele conquistou na cruz para nós. É o próprio Evangelho, se você quiser uma outra definição. O que significa então tomar essa armadura? Aqui é muito importante. Veja como a importância disso. Se você achar que verdade, justiça, estas coisas que estão descritas aqui como peças da armadura, é alguma coisa, são qualidades éticas, então significa que você tem que desenvolvê-las todo dia. Mas se você pensar nelas como sendo o que Cristo já lhe deu na cruz do Calvário,
Então, o que nós temos aqui diante de nós é o seguinte quadro: nós já temos essa armadura. Nós já, se é Cristo e o que Ele conquistou na cruz, isso aqui já é nosso, desde a conversão. O que você tem que fazer é tomar posse, é você se apropriar disso. Todo mundo sabe o que é tomar posse, né? Especialmente quem veio de algumas igrejas, ouve isso direto, né? Tome posse, meu irmão, né? Pela fé, tome posse da vitória, tome posse da cruz, da cura, tome posse da prosperidade, tome posse daquele apartamento pela fé, daquela esposa, tome posse. Você já ouviu falar disso? Como eu sou presbiteriano, eu não posso falar muito, né? Nesse termo, não falar muito sobre tomar posse, mas eu vou falar hoje à noite. Você tem que tomar posse disso. Isso que significa tomar a armadura de Deus. Quando ele diz, por exemplo, aqui, se cinjam com a verdade já foi dada. Se você é crente em Jesus Cristo, você é crente porque você creu na verdade. Só que você tem que se apoderar disso todo dia. Todo dia você tem que tomar posse disso, em oração. Você vai ver que lá no fim, no verso 18, Paulo fecha a armadura dizendo que você toma essa armadura em oração. Em oração. É a maneira pela qual você veste essa armadura diariamente. Então é assim que ela nos vem. Ela já nos foi dada em Cristo Jesus e diariamente você tem que se considerar, usando a linguagem paulina de Romanos 6, você tem que se considerar aquilo que Deus diz que você é em Cristo Jesus. Ou, querendo usar uma linguagem evangélica moderna, você se apossa pela fé daquilo que Deus já diz que é seu em Cristo Jesus. Então vamos ver as peças dessa armadura. Paulo aqui está seguindo Isaías 52, verso 7, onde o profeta Isaías diz: quão formosos são os pés daqueles que sobre os montes anunciam o Evangelho. É inspirado nisso que Paulo vai falar sobre as sandálias do Evangelho da Paz. Isaías 59, de 15 a 17, que diz que Deus tomou o capacete da salvação e a couraça da justiça e se vestiu de santidade, onde ele vai tirar a inspiração para o cinto, para a couraça e para o capacete. Ele só acrescenta escudo e espada, mas tudo mais está no Antigo Testamento, especialmente no livro do profeta Isaías, como eu já disse, 52 e 59. Vamos então ver cada uma dessas peças. A primeira que ele coloca aí, no verso 14, é a verdade. Nós temos que nos cingir, nos vestir da verdade como ela se fosse um cinto. O cinto era a peça mais importante da armadura do soldado romano. Ele cobria toda essa parte do abdômen aqui e era onde ele pendurava ou era o suporte do restante da armadura. Era onde ele ia amarrar a couraça, era onde ele ia colocar a espada. Tudo era pendurado ou suportado pelo cinto. Então não é de estranhar que Paulo começa dizendo que a verdade é o cinto da armadura, ou seja, é daí que nós partimos, a verdade do Evangelho que Deus revelou. E de que maneira isso nos protege contra Satanás? É como eu disse, a arma maior do diabo é o erro religioso. Uma vez que você conhece a verdade, que você se apoderou da verdade do Evangelho em Cristo Jesus, então você está em condições de se defender das mentiras, das heresias, do erro religioso que é apresentado por Satanás de forma muito bonita, através de homens preparados para isso, porque você conhece a verdade. Ela é a porta de entrada. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então a verdade é como cinto, é logo a primeira coisa. Como é que eu me aproprio da verdade então? Como é que eu obedeço essa ordem? Cingi-vos da verdade. Significa todo dia você encher a sua cabeça com essa verdade. Você meditar na verdade que é Cristo. Você meditar nas grandes promessas do Evangelho. Você crer nestas coisas, deleitar-se nas verdades espirituais. Você está se cingindo com a verdade. Ela se torna o cinto que protege o seu abdômen e de onde virão penduradas as outras coisas que se seguem. Segunda parte, ele fala aqui, é a couraça. Verso 14, vestindo-vos da couraça da justiça. A justiça aqui não é um atributo ético, mas é a justiça de Deus pela fé em Cristo Jesus. É a justiça com a qual Deus justifica pecadores como eu e como você.
é a justificação. Ela funciona como uma couraça. A couraça cobria o peito do soldado, era firmada no cinto dele, né, no qual ele estava cingido, e era proteção para órgãos vitais. Era proteção geralmente de metal, era proteção para órgãos vitais de golpes que poderiam ser fatais. Paulo aqui compara a justiça de Deus em Cristo Jesus, ou a justificação, a uma couraça. E a figura, essa comparação é muito perfeita. Porque uma vez que você já foi justificado em Cristo Jesus, diariamente você tem que se lembrar disso. Eu vou dar um exemplo do próprio Paulo. Talvez o melhor comentário disso aqui é Romanos capítulo 8. Você vê como isso funciona na prática. Romanos capítulo 8. A partir do verso 31. Paulo diz: que diremos à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Agora veja o verso 33. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. É maravilhoso você lembrar disso naquele dia em que de repente um monte de acusação chega na sua cabeça. Você não presta, você fez de novo, né? Como é que não tem jeito? Você não presta para nada, você é um desastre, você é um crente vagabundo, né? Você fica fazendo esse tipo de coisa. Você acha que Deus vai aceitar você? Já passou por esses dias? Que sua cabeça não fica assim, aí você fica, as trevas entram no seu coração, dúvida entra. Sabe qual a resposta para isso aqui? A doutrina da justificação pela fé. Você vai dizer: é verdade, eu não presto nada, eu não valho nada. Isso é verdade. Eu não valho a comida que eu como, nem o ar que eu respiro. Isso é verdade. Eu sou um pecador miserável e fracassado, um crente sem vergonha. Isso é verdade. Mas Deus me aceita não com base nos meus méritos, mas pela justiça de Cristo. Portanto, quem me condenará? Porque a minha justiça não é minha, mas é do Filho de Deus que na cruz do Calvário se entregou por mim, que cumpriu a lei de Deus de maneira perfeita, que ofereceu um sacrifício perfeito pelos meus pecados. É assim que você toma a justiça como uma couraça para se defender dos ataques do diabo, do acusador, da sua própria consciência. É você lembrar disso. Quanto a gente sofre com culpa. Eu não estou dizendo que é uma coisa ruim, mas eu estou falando da culpa ruim, da culpa errada. A culpa verdadeira é boa, porque ela vai levar você ao arrependimento. Se você pecou, é bom que você se sinta culpado. Espero que sim. Se você não se sentir culpado, alguma coisa está errada. Se você pecou, né? O ser crente é isso, é você não conseguir pecar sem sentir culpa. Faça esse teste. Se você consegue pecar e não tem culpa, provavelmente não é crente. Agora, se você não consegue desfrutar o fruto do seu pecado, porque sua consciência fica pesando, é um sinal de que você é crente, tá? Porque você está sentindo culpa. Mas acontece que há uma culpa que vai além do que é justo, que já vira acusação, e que não vem do Espírito Santo. O Espírito Santo nos convence do pecado, do juízo da justiça, sem dúvida. Mas Satanás, ele quer nos levar a sentir derrotados e destruídos e sem perdão, para nos desanimar. A resposta é você sempre lembrar que você é justificado com base nos méritos de Cristo. E isso funciona como uma couraça que lhe protege contra os ataques do diabo, se você lembra disso. E isso significa diariamente, em oração, você dar graças a Deus pela obra redentora de Cristo Jesus. Diariamente você lembrar disso. Você dizer: Deus, eu sei que não sou nada. Que privilégio meu, que glória, que graça que o Senhor me dá de poder ser chamado seu filho. O Senhor perdoou os meus pecados e me justificou. É assim que você toma essa couraça. Terceira parte da armadura que Paulo menciona é a paz do Evangelho, como um sapato, verso 15. Calçai os pés com a preparação do Evangelho da paz. O calçado do soldado romano era uma semibota entrelaçada com o solado de couro duro, que tinha como objetivo evitar
os objetos pontiagudos que os inimigos jogavam no campo de batalha. Às vezes o soldado corria descalço, e aí os inimigos jogavam objetos pontiagudos, paus no campo, não é? E aquilo feria o soldado e ele não podia continuar. Para que ele pudesse correr no campo de batalha com segurança e com firmeza, ele precisava ter os pés calçados e protegidos, para que ele pudesse então correr no campo de batalha ao encontro do inimigo ou se defender. E o que é que significa isso? A paz, isso pode ser traduzido da seguinte maneira: a paz que o Evangelho produz, ela funciona como uma preparação para o combate, como os sapatos que um soldado coloca antes de entrar no campo de batalha. Então essa paz que o Evangelho traz é comparada a esse sapato que o soldado coloca no início do conflito. E essa paz aqui é a paz do Evangelho, o Evangelho da paz ou a paz que é produzida pelo Evangelho. O Evangelho é a boa notícia de que Deus nos amou e que deu o seu Filho para morrer pelos nossos pecados. E pela fé em Cristo Jesus, eu sou perdoado e agora eu tenho paz com Deus. Deus não é mais o meu inimigo. Agora imagine você ir para uma guerra contra o diabo e além do diabo você ainda ter Deus como inimigo. Não tem jeito de ganhar essa, né? Não tem jeito. Então se você vai para a batalha contra Satanás, você precisa estar em paz com Deus, você precisa ter Deus ao seu lado, não é verdade? Então é o Evangelho que reconcilia você com Deus, e aí você tem condições de enfrentar o diabo. Que situação terrível do homem sem Deus. Ele não somente tem o diabo como inimigo, mas o próprio Deus. Como ele escapará da condenação eterna e da destruição? Como? Sem Cristo e sem Deus, uma pessoa vai escapar. Ela precisa ter paz com Deus através do Evangelho, que vai funcionar como as sandálias com as quais ele vai poder correr no campo de batalha e enfrentar o inimigo. Sem isso, você está perdido, não somente porque não terá forças contra o diabo, mas também porque não tem paz com Deus. E Deus é o próprio inimigo e o maior de todos. Quarta peça que Paulo descreve aqui é a fé em Cristo como escudo. Veja aí o verso 16: embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. O escudo que Paulo se refere aqui é um escudo quadrado, que é muito popular nos filmes de Hollywood, quando mostra a legião romana fazendo aquelas manobras, né? O soldado com aqueles escudos quadrados, aí eles se juntam um ao outro, fica parecendo uma tartaruga, né? Não passa nada, e aí eles vão avançando. Havia um escudo menor, redondo, que era mais para o combate corpo a corpo, mas o escudo que Paulo está falando aqui, a palavra escudo aqui vem da palavra porta no grego, ou seja, aquele obstáculo quadradão que não deixa você entrar. É aquele escudo. E esse escudo, ele era às vezes feito de uma dupla folha de madeira para impedir. O que acontecia? A flecha incendiária batia na primeira camada e se extinguia ali, não passava para a segunda camada. Ou então era um escudo que era coberto de peles de animais molhada para enfrentar os dardos incendiários, que era uma flecha, era uma arma terrível naquela época, era uma seta cuja ponta era envolvida em material inflamável, o soldado acendia e jogava, onde batia fazia incêndio. Então esse tipo de escudo, era um escudo oblongo, grande, ele servia para apagar esse tipo de seta. A seta batia ali e morria. Um outro detalhe interessante, a palavra apagar aqui, na língua grega, é de onde vem a palavra asbesto, que em português se refere a um material inflamável, que ainda hoje é usado, né? O asbesto ainda hoje é usado. Então, o que funciona como um escudo que apaga as setas do maligno? Paulo diz que é a fé. Está aí no verso 16. Mas fé em quê? Você tem que fazer aqui essa importante distinção. Pessoas falam da fé como se a fé tivesse uma força inerente. Fé é o ato de você crer, é a capacidade de você confiar em alguma coisa. Mas o que vai fazer a diferença não é o fato de que você crê, mas naquilo em que você crê. Por exemplo,
Se você crê numa mentira, você vai para o inferno mesmo tendo fé. Não é verdade? Se você creu numa mentira, então você vai ser condenado, porque o que salva não é o fato de que você tem fé, mas aquilo em que você crê. Quem salva é Cristo. E se você tiver fé em Cristo, você será salvo. Se você tiver fé nos santos, ou nos ídolos, ou nos deuses pagãos, ou em nada, você vai para o inferno. Porque nenhuma dessas coisas salva. Quem lhe salva é Jesus Cristo. Então, quando ele diz a fé funciona como escudo, é a fé no Senhor Jesus, no Evangelho, na verdade. Como é que eu me revisto disso? Diariamente, eu tenho que exercitar a minha fé. Paulo, em outro lugar, em Romanos, capítulo 10, ele diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E mais uma vez nós voltamos para aquilo que dissemos desde o começo. Como é que eu me revisto das peças dessa armadura? Todo dia, em oração, gastando tempo com Deus, lendo a sua palavra, meditando na palavra, enchendo a minha mente da sua palavra, vendo as grandes promessas. Quando você faz isso, a fé brota. Tem gente que fica dizendo assim, mas puxa, eu não tenho fé, minha fé é tão pequenininha. Aí geralmente a pergunta que eu faço é o seguinte: você lê a Bíblia todo dia? Não. Então, né? Mas sua fé é como um músculo, né? Você tem que exercitar, que senão vai ficar atrofiado. E o que desperta a fé não são objetos, né, como algumas igrejas de libertação dizem aí, mas é a palavra de Deus que desperta a fé. Por isso você precisa todo dia gastar tempo em oração para tomar a armadura de Deus, e à medida que você faz isso, a fé, ela cresce, a confiança em Cristo, fé que vai lhe dar coragem, que vai lhe dar ousadia, que vai lhe dar confiança. A quinta peça está no verso 17 também, final do verso: tomai a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Não, desculpa, eu pulei um, é capacete. Ainda tem um capacete, antes da espada tem um capacete. Isso. Tomai também o capacete da salvação. O capacete, geralmente feito de couro e peças de metal, protegia a cabeça, parte importante. Se o soldado fosse ferido na cabeça, já era. Então o capacete representa a salvação que nos é dada em Cristo Jesus. Como é que eu me aproprio disso diariamente? Talvez estamos falando aqui de certeza da salvação. Certeza da salvação. Todo dia, certeza da salvação. A salvação já me foi dada em Cristo Jesus, mas você tem certeza dela? Porque crentes incertos e inseguros, eles são como soldados vacilantes, eles não sabem o que é que vão fazer. Eles não têm coragem para prosseguir, mas um crente que está seguro da sua salvação, ele é um soldado que está pronto para a batalha, ele é ousado, ele não teme nada, porque ele tem certeza. Falta certeza em muita gente. É possível uma pessoa ser crente de verdade e não ter certeza. Quais são as razões pelas quais um crente perde a certeza? A consciência ferida por algum pecado, né? Ela quer acreditar que é salva, mas aquele pecado na consciência fica me drenando, né? Sangrando a certeza. Ela diz: como é que eu posso ser salvo se eu estou com esse pecado na consciência? Né? Então isso pode acontecer. Segundo, por doutrina errada. Se por exemplo você acredita que a salvação se perde, que Deus lhe salvou em Cristo Jesus, Jesus morreu por você, derramou seu sangue por você, Cristo pagou uma cruz a sua culpa, o Espírito Santo regenerou você, você nasceu de novo, o Espírito Santo habita em você, você foi selado com o Espírito Santo, você recebeu a garantia do Espírito Santo e tudo mais, e perde a salvação. Então você não pode ter certeza, né? Você está salvo hoje e não está salvo amanhã. Então você nunca pode ter certeza da salvação se você acha que a salvação é uma coisa que se perde. A única base para você ter certeza da salvação é que Deus é imutável e que o propósito dele haverá de se cumprir, e que se ele lhe disse, e se ele lhe deu salvação em Cristo Jesus, ele não vai voltar atrás, ele vai lhe levantar, vai lhe trazer o arrependimento, você vai mudar de vida e você vai prosseguir até o fim, até o dia V, quando o Senhor Jesus voltar. Mas um crente que está seguro, outra coisa que o crente pode abalar na salvação é exatamente Satanás. Satanás ataca o crente nisso.
E às vezes vem a opressão, vem trevas, vem confusão na cabeça, a incredulidade cresce no coração do crente e ele fica sem saber direito, né? Ele duvida até mesmo da Bíblia, da existência de Deus e das coisas em que ele acredita, ele fica questionando isso aí. Então, crentes que não têm certeza da salvação, eles se tornam instáveis, eles se tornam como que um soldado vacilante no meio de uma batalha, que pode trazer dificuldades para os outros que precisam avançar e precisam do apoio dele, precisam do suporte dele, da ajuda dele, mas ele está lutando com ele mesmo e, portanto, ele não tem essa condição de se engajar. Mas aqui, então, a certeza da salvação, ela funciona como um capacete que protege a nossa cabeça. Não é interessante, não é? A cabeça, a mente, é ali que a batalha é travada, e é ali que o diabo vai atacar, exatamente para tirar você da sua posição de segurança e tranquilidade. E mais uma vez, como é que eu tenho essa certeza de salvação? Diariamente na presença de Deus, sondando o meu coração, lembrando o que Ele fez por mim, lembrando da sua graça e da sua misericórdia e das suas promessas. Agora sim, em sexto lugar, a palavra de Deus como espada, final do verso 17, tomai a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Tem dois tipos de espada que era usada pelo soldado romano. Uma era uma espada comprida, que não é a que Paulo menciona aqui, e a outra é uma mais curta, que era levada à cintura, e que o soldado usava no corpo a corpo para defesa. Essa espada que Paulo menciona aqui. E ela representa a palavra de Deus. E Paulo está dizendo que quem usa essa palavra é o Espírito, não é isso? A espada do Espírito, ou seja, a espada que ele usa. Talvez a melhor ilustração para isso que Paulo está dizendo aqui é a tentação de Jesus no deserto. Jesus foi levado ao deserto para ser tentado. Primeira tentação: você é o Filho de Deus. Dize que estas pedras se transformem em pães. Qual foi a resposta de Jesus? Está escrito: nem só de pão viverá o homem. E assim foi com a segunda, e assim foi com a terceira tentação. Todas elas Jesus respondeu dizendo: está escrito. Isso significa a espada do Espírito, que é a palavra de Deus na guerra espiritual. Você responder às dúvidas, questionamentos, a mentira, as acusações e a culpa com está escrito. Agora, como é que você vai responder isso se você não conhece a Bíblia? Jesus, quando isso aconteceu com ele, tinha 30 anos de idade. O menino judeu começava a memorizar a Bíblia antes dos 12 anos. 12 anos tinha aquele momento de iniciação em que ele já deveria saber decorada boa parte da Torá. Então Jesus conhecia, todas as citações são do livro de Deuteronômio. Então Jesus, alguns dizem que ele passou 40 dias no deserto meditando na palavra de Deus. Quando Satanás veio, ele estava pronto para responder. Então, está você no seu carro, o goiano fecha você. Aí vem a acusação. Pode ser um paraibano também. Aí vem a vontade. Xinga ele. É justo. Aí você vai dizer: não, porque está escrito. O quê? O que é que está escrito que você poderia dizer agora? Você está no trabalho, é assediado por uma mulher, uma funcionária, alguém que lhe assedia. Tentação: teu casamento não vai bem, tua mulher não gosta de ti, vocês já não falam, já não tem relações há não sei quanto tempo. Deus compreende a sua necessidade. Você responde: está escrito. O quê? O que é que você vai responder? Se o chefe chega no trabalho e diz: olha, passa essa nota aí, ou faz essa assinatura aí nesse contrato. Não é bem isso que aconteceu, mas não compramos por tanto, mas vamos dizer que foi por tanto aí. Não faz mal. Aí vem: é isso mesmo, senão você vai perder seu emprego, não é? Você tem que fazer isso que o chefe está mandando. Você responde dizendo: está escrito. Não farei, porque está escrito. O quê? Entende o que eu estou dizendo? Sabe por que muito crente cai? Porque ele não sabe onde está escrito. E ele não sabe o que está escrito. E na hora da necessidade, ele não tem em que se agarrar, ele não tem argumento no seu coração. Ele não tem argumento com que responder dia a dia, nas questões práticas, lembrar a palavra de Deus.
A gente não diz que a Bíblia é como lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. A gente não diz que ela é a espada do Espírito, é o martelo que despedaça a rocha, que é a única regra de fé e prática. Mas como é que isso funciona no dia a dia, na prática? Exatamente isso, você tem que tomar a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, para você poder rebater as acusações, as mentiras, as tentações que vêm todo dia na sua cabeça. Então é isso que significa, tomando a palavra de Deus como espada. Agora, fechando aqui, verso 18, Paulo diz: com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Eu queria sugerir que o verso 18 está ligado ao verso 13. A ligação seria mais ou menos assim: portanto, tomai toda a armadura de Deus, verso 18, com toda oração e súplica. Em outras palavras, o que Paulo está dizendo é de que maneira nós vamos tomar toda a armadura de Deus. Como é que nós tomamos a verdade como cinto, a couraça, a justiça como couraça, a paz do Evangelho como sandália, a fé como escudo, a salvação como capacete e a palavra de Deus como espada. Como é que eu tomo isso diariamente? Resposta: com toda oração. A vida cristã é frequentemente descrita como uma batalha espiritual, onde enfrentamos desafios e ataques do inimigo de nossas almas. O apóstolo Paulo, em sua carta aos Efésios, nos fornece uma imagem poderosa de como nos preparar para essa luta, vestindo a armadura de Deus. Mas o que significa vestir essa armadura e como podemos aplicá-la em nossas vidas diárias? Para vestir a armadura de Deus, é necessário um compromisso diário de oração e estudo da Bíblia. Precisamos pedir a Deus que nos ajude a aplicar cada um desses elementos em nossas vidas, mantendo-nos conscientes de sua presença e poder. Além disso, a comunidade de fé desempenha um papel crucial, pois nos encoraja e fortalece em nossa caminhada espiritual. Lembre-se de que a batalha não é nossa, mas do Senhor. Ele nos fornece todas as ferramentas e a proteção necessárias para vencer. Ao vestir a armadura de Deus, podemos permanecer firmes contra os esquemas do diabo e viver em vitória, refletindo a glória de Deus em todas as áreas de nossas vidas.